Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Primeiramente, eu quero te dar boas-vindas no meu canal e convidar você para se inscrever aqui, deixar o seu like e clicar no sininho para que você possa receber notificações na medida que novos vídeos forem entrando, e isso também ajuda na divulgação do conteúdo deste canal. Este ano eu quero trazer uma proposta um pouquinho diferente e eu gostaria de estudar com vocês que me acompanham aqui o Evangelho de Marcos. Mas antes de nós entrarmos no Evangelho de Marcos especificamente, eu quero fazer dois vídeos introdutórios. O primeiro é uma breve introdução aos Evangelhos, e segundo é uma breve introdução ao Evangelho de Marcos, e depois nós vamos entrar nos textos bíblicos, ok? Quando nós falamos dos Evangelhos, nós estamos falando de 4 livros que estão nas Escrituras Sagradas, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós falamos de Evangelhos, nós não estamos falando a respeito de um gênero literário desses escritos. Não. Se em algum momento você entendeu que Evangelho é um gênero literário, este é o momento que nós podemos corrigir essa rota. Afinal, o que significa Evangelho? Evangelho vem do grego evangelion, que significa originalmente salário pela transmissão da boa notícia, ou a própria boa notícia. A respeito disso, Raymond Brown, na sua introdução ao Novo Testamento, ele disse o seguinte: no tempo do Novo Testamento, evangelion, a boa notícia, não se referia a um livro ou a um escrito, mas uma proclamação ou mensagem. Isso é compreensível com base no contexto do termo. Quando nós entramos no Evangelho de Marcos especificamente, o autor ele dá uma nova ênfase ao significado do que significa o termo Evangelho. Se você for em Marcos capítulo 1, versículo 14, você vai perceber que o Evangelho designa a pregação de Jesus. Ou seja, o autor ele então vincula a pregação de Jesus sobre o reino de Deus com a pregação sobre Jesus, ou seja, o Cristo. Então, o Evangelho, a partir deste momento, passa a ser, então, as narrativas da história de Jesus. Do ponto de vista da fé cristã, só existe um Evangelho, uma única notícia, a de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo é o Filho do Deus encarnado na natureza humana, o autor da vida e da salvação, e a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento e que é o fundamento de toda a pregação da igreja desde os tempos apostólicos até os dias atuais. Para você ter uma ideia, foi apenas no 2º século que o termo Evangelion passou a ser usado para designar parte dos escritos cristãos, que se referem aos livros que nós já mencionamos. E esses evangelhos que nós mencionamos, entre alguns estudiosos, eles dividiram esses 4 livros em 2 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de evangelhos sinóticos, composto pelos escritos de Mateus, Marcos e Lucas, e um segundo grupo que compõe o evangelho de João. Mas o que são os evangelhos sinóticos? O termo sinótico vem do grego sinópticos e pode ser traduzido por um grupo de ideias ou conteúdo que estão em conjunto ou que possuem a mesma visão e podem ser examinados de forma paralela, um ao lado do outro. Quando nós falamos de evangelhos sinóticos, nós estamos falando de um bloco de livros que constitui o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e esses evangelhos possuem muitas semelhanças. Já o evangelho de João, ele já foi escrito de um ponto de vista diferente. Portanto, evangelhos sinóticos é o nome dado aos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, devido às suas semelhanças entre eles. Odette Manville, em seu livro Escritos e Ambiente do Novo Testamento, ela diz o seguinte: tem em comum uma grande quantidade de textos cujos conteúdos verbais são aproximadamente semelhantes. Se você analisar esses 3 evangelhos, você vai perceber uma estrutura paralela entre eles, permitindo que eles possam ser reproduzidos um ao lado do outro, trechos que se correspondem entre si nessas diferentes obras e que então nós podemos chamar a composição de sinopse. Por um outro lado,
esses escritos também apresentam suas diferenças e particularidades de cada evangelista. Muitos versículos e textos nesses 3 evangelhos, eles são compartilhados, muitos textos são comuns aos 3 livros, outros são apenas a 2 livros e outros de forma singular. O evangelho de Marcos especificamente contém semelhança nos outros 2 livros claramente em sua maior parte. Poucos versos do evangelho de Marcos não contém nem em Mateus nem em Lucas. Basicamente toda a narrativa de Marcos estão também sendo contadas nos outros 2 evangelhos. Mas esses evangelhos, eles relatam sobre a vida de Jesus, sobre aspectos e olhares voltados para os seus contextos. Já o evangelho de João, ele não faz parte deste bloco, porque além de questões literárias que diferem dos outros 3 evangelhos, ele também se distingue na maneira e nos relatos a respeito do quadro geral do ministério e da vida de Jesus. Os estudiosos, eles entendem que o Evangelho de João apresenta a vida de Jesus com uma maior profundidade, dando destaque à sua divindade. Um dos argumentos que nós podemos perceber é quando nós comparamos os 4 evangelhos na maneira como eles tratam a descendência de Jesus. Perceba uma coisa, Mateus 1:1, ele começa dizendo que Jesus é o descendente de Davi e Abraão. Já no Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 9 a 15, você vai perceber que Jesus já aparece no batismo e depois anunciando o reino. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, de 23 a 38, Jesus ele é o descendente de Adão. E em João 1:1, Jesus ele está no princípio da vida. E esse termo no princípio que nós encontramos no Evangelho de João é o mesmo da primeira frase de Gênesis 1:1. Então, João traz aqui um sentido de que Jesus veio inaugurar uma nova criação. E ele pode fazer isso porque ele estava presente na primeira criação. Existem também curiosidades nesses evangelhos. Por exemplo, nós podemos perceber questões geográficas. O ministério de Jesus na versão de João tem um itinerário completamente diferente dos evangelhos sinóticos. Por exemplo, Jesus faz constantemente em João um vai e vem entre a Galileia e a Judéia e sobe de 4 a 5 vezes por ocasião a Jerusalém devido às festas judaicas. Ao inverso acontece nos evangelhos sinóticos, onde a maior parte do ministério de Jesus se dá na Galileia, algo que é pouco desenvolvido no evangelho de João. O ministério de Jesus, então, nos sinóticos, se desenrola quase exclusivamente em torno da Galileia. Alguns termos dos sinóticos também não aparecem em João. Por exemplo, o batismo de Jesus, a transfiguração, o anúncio da paixão e o processo diante do sinédrio. Algumas novidades que João traz também em relação aos sinóticos. Por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana e a ressurreição de Lázaro. Também podemos perceber diferenças e curiosidades na missão de Jesus. Por exemplo, nos sinóticos, o ministério de Jesus está centrado na proclamação da mensagem do reino, algo que já é desconsiderado no Evangelho de João. E quais são as mensagens desses 4 evangelhos? Podemos perceber que no Evangelho de Mateus, por exemplo, a palavra basileia, em grego, que significa reino, aparece 51 vezes neste evangelho. Para Mateus, o reino de Deus já foi inaugurado com a vinda de Jesus, porém ele não está completamente revelado. Ele ainda não é plenamente manifesto, porque isso só será feito na consumação dos tempos. Ou seja, os cristãos já estão sendo governados e já estão sob o reinado de Cristo, porém ainda esperam o seu retorno glorioso e o estabelecimento do seu reino pleno e glorioso. A mensagem de Marcos, já podemos perceber o seu objetivo logo no primeiro versículo. Percebe-se que Jesus então procura manter um certo sigilo quanto ao seu papel messiânico, impondo até um silêncio às pessoas. Por exemplo, aos demônios expulsos, aos enfermos curados, aos mortos ressuscitados e aos próprios discípulos. Este silêncio, ele tem a intenção de impedir que as pessoas tenham uma
compreensão errada a respeito de Jesus. Ou seja, ele quer evitar que Jesus seja visto como um Messias político. O que isso então nos traz como conclusão é que Marcos provavelmente foi escrito em Roma, visando ainda mais o público que está em Roma. Marcos então nada diz sobre a genealogia e a infância de Jesus. Os romanos interessavam-se mais em poder, em as ações gloriosas de Jesus, do que especificamente na sua descendência. Por isso que em Mateus, Jesus ele é apresentado como conquistador das tempestades, dos demônios, das enfermidades e da morte. No Evangelho de Lucas, nós já podemos perceber uma retrospectiva da história de Jesus. Talvez seja o livro mais detalhado a respeito da história de Jesus. Ciente que a ressurreição de Cristo se dá em tudo que é verdadeiro e tudo que dá sentido à vida. Por isso, aqui nós vemos Jesus sendo chamado por um título que lhe deu na comunidade cristã, que é de Senhor. Assim, os primeiros cristãos sabem que Jesus pode ser invocado e adorado no culto e que nós podemos dirigir nossas orações a Ele. Uma característica que se destaca em Lucas é o universalismo do Evangelho. Ou seja, perceba que aqui Lucas trata Jesus como sendo a luz de todos os povos e a todos os povos que ele manda pregar perdão. Outra característica marcante é que Lucas dá um destaque aos pobres sobre a proclamação do Evangelho. E quando nós vemos pobres aqui, nós precisamos compreender ele num sentido mais amplo, não especificamente apenas a sua condição social, mas pobres aqui também encontra-se os pecadores, publicanos, viúvas, crianças, ladrões, penitentes, homens e mulheres enfermos e pobres também no seu sentido econômico. Esses são chamados de bem-aventurados. Os ricos são qualificados como desventurados. A boa nova aqui é para os pobres. O mesmo percebe-se nos cânticos que saudam o nascimento de Jesus. A mensagem de João significa que Jesus Cristo, neste evangelho, ele é ao mesmo tempo humano e divino. O autor de João aqui, ele combate uma doutrina que estava sendo espalhada, que é o gnosticismo, que negava a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus Cristo aqui então é relatado como o Logos encarnado, o Verbo que se fez carne, e o objetivo deste evangelho é mostrar aos leitores quem é a pessoa de Jesus, sendo o Cristo, e para que nele possam crer e ter a vida em seu nome. Por isso que João então dá uma ênfase na vida e na obra de Jesus. A partir disso, nós podemos observar que o Jesus histórico é o Cristo da igreja, a continuidade do Jesus encarnado no Espírito Santo, e um grande destaque que nós temos aqui em temas como amor e vida. Podemos perceber também que os evangelhos são muito atuais e muito importantes para a comunidade cristã. Esses escritos têm um valor inestimável para os nossos dias. O valor desses evangelhos ele é insubstituível e permanente e ocupa um lugar único na vida da igreja, tanto no ambiente público como na devoção privada, na nossa vida privada. Os evangelhos, eles também são o único canal que nos conduz ao conhecimento e informações da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum outro documento relatado, a não ser nos evangelhos, que nos traz uma verdadeira revelação de Jesus e que seja tão presente para nós. Põe também a manifestação do Espírito Santo, de forma que ele inspirou os evangelistas ao trazerem as boas novas da salvação. E por sua vez, trouxe também a nós a responsabilidade de hoje na proclamação do evangelho, sendo nós a voz que proclama as boas novas da salvação de forma humilde e singela, mas também que chama cada um de nós que creem na salvação em Cristo Jesus, para que nos acheguemos cada vez mais na palavra de Deus e anunciemos a toda a humanidade. É claro que nós teríamos muitas outras informações e observações que nós poderíamos trazer a respeito desses 4 livros. Poderíamos trazer mais informações a respeito também de contexto, da sua linguagem, a respeito das autorias, mas eu creio que essa é uma breve introdução que pode trazer para você informações valiosas que vão te ajudar na leitura desses 4 evangelhos.
No próximo vídeo, nós vamos fazer uma breve introdução ao Evangelho de Marcos, o livro que nós trataremos aqui nos vídeos deste canal. Então, não perca. Se você gostou dessa breve introdução, deixa seu like aqui, clica no sininho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você não possa perder nenhum conteúdo aqui. Então, no próximo vídeo, se Deus quiser, em breve, nós vamos fazer uma introdução do Evangelho de Marcos, livro que nós estudaremos neste canal. Deus te abençoe, obrigado por acompanhar até aqui e que o Senhor abençoe muito a sua vida, graça e paz e até mais.